Senhoras, senhores, em meados de 2024, o Rio Grande do Sul viveu seus piores dias dos últimos tempos. A tragédia climática, que atingiu grande parte do estado, alterou os cenários, destruiu pontes, estradas e muitas outras obras de infraestrutura. Lares deixaram de existir, vidas foram dramaticamente abreviadas por inundações e desmoronamentos. O 7º CONAFA presta homenagem aos gaúchos, reconhecendo a resiliência e a capacidade de retomada deste povo. Convidamos os senhores para acompanharem o vídeo e, já na sequência, a execução do hino rio-grandense. O Rio Grande do Sul enfrentou a maior catástrofe da sua história. É como se todo o Reino Unido tivesse sido afetado pelas enchentes. Mais de 540 mil desalojados, o equivalente a toda Florianópolis sem casa. 77 mil pessoas vivendo em abrigos improvisados, o Maracanã lotado. Mais de 180 vidas perdidas, famílias que ficaram com a dor, do luto e da perda. Dos 497 municípios gaúchos, 461 foram atingidos, quase todo o estado. Mais de 76 mil pessoas foram resgatadas, o mesmo que 144 aviões lotados. Mas o povo gaúcho não se rende. Com a coragem e união, estamos nos reconstruindo.
palestra magna de abertura do 7º CONAFA vem com o título Segurança dos Alimentos e Soberania, o papel intransferível do Estado na fiscalização agropecuária. Para falar sobre o tema, com toda a autoridade, nós já temos aqui o doutor André Ricardo Coupo Marquesan, procurador da Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Certamente todos teremos a atenção super concentrada na sua fala. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. A casa é sua. Muito obrigado, muito boa noite a todos e a todas. Presidente Janus, se foi descrito como gaúcho do norte, nós somos os potiguares do sul. Com muito orgulho nós nos dirigimos ao senhor e a todos os que nos prestaram auxílio naqueles momentos de abril, maio do ano passado. Então, ao senhor, nós somos potiguares do sul, somos brasileiros do sul também. Então, aos senhores e senhoras, eu queria também fazer menção ao senhor prefeito municipal, Diogo, à secretária Paula Mascarenhas. Eu queria também agradecer ao convite da Beatriz. Eu me permito fazer um protocolo um pouco mais simplificado, porque nós já estamos em um determinado ponto que as pessoas começam a pensar no coquetel mais no que... Então, vamos simplificar o procedimento. Eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer aos senhores e senhoras por este convite. O fortalecimento da sua carreira, das suas carreiras, é o fortalecimento das carreiras de Estado, e o Ministério Público é uma carreira de Estado. Eu quero agradecer esse convite e quero dizer que, como procurador de justiça, eu sou um promotor de segundo grau, e os promotores de segundo grau às vezes não são explicados. Procurador de justiça é um integrante do Ministério Público Estadual. Eu tenho 34 anos do Ministério Público Estadual, e esses 34 anos de Ministério Público, mais os 5 anos que eu fui professor universitário, toda a minha apresentação ela é carregada dessa experiência. E a minha monografia de especialização foi exatamente há cerca de 30 anos atrás, um pouco mais de 30 anos atrás, exatamente sobre poder de polícia. Então, é um tema que, de uma ou de outra maneira, eu continuo a me interessar por ele. E o título que eu escolhi foi exatamente esse: o papel intransferível do Estado na fiscalização agropecuária. Eu sou procurador de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica. Então, evidentemente, que o viés principal da minha manifestação é, tanto quanto a proteção a uma carreira de Estado, a defesa do consumidor. E isso é essencial no trabalho dos senhores e senhoras. Eu não sei se eu aponto para onde. Bom, não sei se eu já passei mais de uma. É difícil. PowerPoint é um mal necessário. É necessário, mas é um mal. Esse é o segundo. Bom, primeiro, me permitam, se em algum momento eu for um pouco didático, excessivamente professoral, não é a minha intenção. Mas eu sempre julgo importante distinguir segurança dos alimentos de segurança alimentar. Segurança dos alimentos é a food safety e segurança dos alimentos é a food security. Ambas são, na verdade, a segurança dos alimentos eu posso colocar dentro da segurança alimentar. A segurança alimentar exige essas 4 dimensões. Todos esses dados e essas definições, elas são ou da Organização Mundial de Saúde ou do Banco Mundial. Os dados que eu for apresentados, todos eles advêm dessas pesquisas. Eu creio que muito disso já deva ser de domínio dos senhores e das senhoras, mas eu faço questão de apresentar dentro dessa lógica para que entendam o meu raciocínio. Então, a segurança alimentar exige a disponibilidade, o acesso, a boa utilização dos alimentos e, evidentemente, a 4ª dimensão é qual? A estabilidade. Sem estabilidade das 3 outras condições, não há segurança alimentar. Mas nós buscamos aqui a segurança dos alimentos. A segurança dos alimentos é definida pela Organização Mundial de Saúde como a garantia de que o alimento vai ser isento de doenças e não vai causar danos ao consumidor quando for preparado e servido e consumido conforme o uso pretendido.
Segurança alimentar, nutrição e segurança dos alimentos estão intimamente ligados. O IBGE, em 2023, falou que 27,6% dos lares do Brasil, 27,6% dos lares, em algum momento sofreram segurança alimentar. Então, nós temos esse problema já com relação à segurança alimentar. E vamos continuar e vamos continuar a ver os problemas acontecer, mas também vamos pensar nas soluções. Alimentos inseguros que contenham bactérias, eu não vou falar a farmacêuticos, a engenheiros agrônomos e a médicos veterinários. Aliás, eu saúdo ambos, a todas as senhoras que estiveram aqui, pelo Conselho de Veterinária, pelo Conselho de Farmácia e também ao CREA. Não vou ensiná-los, mas, evidentemente, nós temos dados que são aterradores. Em todo o mundo, 600 milhões de pessoas, quase 1 em cada 10, ficam doentes em cada ano por alimentos contaminados. 420 mil mortes e na perda de 33 milhões de anos de vida. É uma expressão que o Banco Mundial usa, Daily Adjusted Life Years. Nós estamos falando de 33 milhões de anos de vida produtiva. Chega a ser um dado que não é facilmente perceptível, mas nós estamos sonegando com essa insegurança dos alimentos 33 milhões de anos produtivos de pessoas. 110 bilhões são dados do Banco Mundial. 110 milhões e da Organização de Saúde. 110 bilhões de dólares são perdidos todos os anos em produtividade e despesas médicas decorrentes de alimentos inseguros em países de baixa e média renda. Crianças com menos de 5 anos de idade representam 40% da carga de doenças transmitidas por alimentos, com 125 mil mortes por ano. Eu não preciso dizer o quanto isso nos impacta, o quanto isso me impacta. E a minha tarefa como procurador de justiça é mostrar, pelo menos sensibilizar outras pessoas, e até no meu público interno, eventualmente, o quanto nós não estamos avançando nisso e o quão é difícil demonstrar a importância da fiscalização dos alimentos, a importância do trabalho de trazer às pessoas um alimento seguro, um alimento que seja evidentemente até possível de se dar a uma criança. E todos nós que temos, ou sabemos do trabalho que é ter filhos, entendemos o quão delicado é apresentar um alimento inseguro. Eu pulo por um ponto que são as funções clássicas do Estado. Por que eu falo sobre isso? Eu acho que é preciso, nesse caso, apresentar primeiro o panorama, digamos assim, o panorama estatístico do problema e já puxar um pouco para o panorama jurídico, econômico do problema. São as funções clássicas do Estado, reconhecidas pelo, então, ministro Roberto Campos. O ministro Roberto Campos é o sumo sacerdote do liberalismo econômico no Brasil. É uma pessoa de uma extraordinária cultura, já falecida, evidentemente. Eu recomendo o livro dele, Lanterna na Popa. Gostando ou não é necessário. Mas ele reconhece as 5 ou as 6 funções clássicas tratadas eventualmente como externalidades. Por que externalidades? Porque elas não seriam, digamos assim, delegáveis. A primeira delas é a educação. Ele fala de educação, mas fala de educação básica. Eu não vou entrar no debate se é ou não se é possível a delegação da educação, se funciona melhor, como os liberais advogam, entregando um voucher para cada pai e mãe e ela escolhendo a escola privada que ela queira. Não existe consistentemente em lugar nenhum do mundo, embora seja uma ideia interessante, mas não funciona. Saúde, segurança dos alimentos é saúde preventiva? É saúde preventiva. É saúde preventiva. Segurança, a segurança pública versus a segurança privada. Justiça, a justiça pública versus a justiça privada. As relações exteriores e as forças armadas, a defesa, junto com o 6, o 3 e o 4. Por que eu estou falando nessas 3 separando? Porque, pega o 6, por que nós não privatizamos as forças armadas?
Porque onde se privatiza, se busca uma única coisa, o lucro. E o lucro não é maldito, o lucro é necessário. O lucro é o móvel da nossa economia. Mas por que os exércitos não podem ser privatizados? Bom, exércitos só seriam lucrativos provocando guerras. Necessariamente, os exércitos, as forças armadas, precisariam lucrar através de guerras. Então, nós não privatizamos. A justiça funciona em nível privado? Funciona. Existe arbitragem? Existe, sempre existe arbitragem. Mas mesmo uma decisão arbitral, em último momento, ela pode ser submetida à justiça pública, que pode dizer que a decisão arbitral está correta e não vai mudar. Então, sempre é a justiça pública a última detentora da palavra. E a mesma situação, a segurança privada e a segurança pública. A segurança pública é indelegável. Nós podemos ter apoio da segurança privada. Essas são as, digamos, funções clássicas do Estado, que pouco se discute, embora se critique. A educação, a atividade de polícia, o que é? O poder de polícia. A atividade de polícia consiste na imposição de limitações à liberdade e à propriedade do cidadão, necessárias para assegurar a manutenção da ordem pública. É uma definição de uma professora de São Paulo, simples e eficiente. A outra definição de baixo, possivelmente já conhecida, do Código Tributário Nacional, que justifica a cobrança de taxa pelo poder de polícia. Então, é uma definição muito boa, muito clássica, muito simples, e diria assim, até certo modo elegante. Considera-se poder de polícia, atividade de administração pública, que, limitando a disciplina do direito, interesse e liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, e por aí vai. Está ali à disposição dos senhores para lembrar, dos senhores e das senhoras para lembrar. Essa é uma definição jurídica, uma definição legal, porque o Estado precisa cobrar taxas em função disso. Essa é digamos assim, uma visão didática do que é o poder de polícia. Eles chamam isso de ciclo de polícia. O ciclo de polícia é a ordem, com o estabelecimento de normas restritivas, o consentimento, que é a autorização do Estado para uma atividade. Uma licença é a parte do poder de polícia em que, se licenciando uma atividade, se consente com essa atividade. A fiscalização e a sanção, que é a aplicação de penalidade. Esse é o ciclo de polícia. Ciclo de polícia. O que é delegável e o que não é delegável? Bom, qual a justificativa mais essencial, mais simples do poder de polícia? O monopólio da violência, o uso legítimo da força como característica definidora do Estado, que é um sociólogo alemão conhecidíssimo, Max Weber. Max Weber tem aquele livro seminal, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Muito interessante para entender, evidentemente, tudo que ele, a partir de tudo que ele produziu. Inclusive da decisão acerca do momento e do modo como ela será exercida. Essa é um acréscimo que essa professora fez e que eu gostei e por isso eu juntei. Esse é a justificativa. O monopólio do uso legítimo da força. E força é a restrição. Não precisa ser força física. Não necessariamente é força física, mas também pode ser força física. E por que é um monopólio? Porque só o Estado pode ter o monopólio da força. Eu posso me defender. Entrou um ladrão na minha casa, eu posso eventualmente até matá-lo. Mas é uma situação completamente diferente. É um uso legítimo que o Estado, episodicamente, nos assegura. É absolutamente diferente. É possível a delegação ou é um dogma? Sim. Muitas atividades hoje em dia são delegadas. Calma. A Beatriz disse assim, doutora, fiscalização de aeroporto. Calma, eu sei, não é isso que eu estou falando. Eu falo daquela fiscalização de bagagens. Eu falo daquela fiscalização que eu sofri esses dias para não perder uma conexão em Guarulhos, que é um aeroporto muito ruim, muito ruim. Eu despachei a bagagem e despachei tudo. E fui sorteado aleatoriamente para ser... Por quê? Porque o senhor está viajando sem bagagem. Mas vocês não querem que a gente viaje com bagagem. Quando a gente é com bagagem, eu sou seleção aleatória. Então tá, fui selecionado aleatoriamente. Um rapazinho de 18 anos de idade, da terceirizada do aeroporto. Há uns anos atrás eles colocavam TSA. TSA, quem já viajou para os Estados Unidos sabe que é TSA, é Transport Security Administration, é a agência federal americana, só que eles mudaram o nome para não parecer, eu acho que o governo americano pediu para tirar o TSA dali.
mas é uma empresa terceirizada. E o rapaz começou a proceder uma revista pessoal em mim, inclusive aquela química ali para ver se eu tinha bombas. Eu disse, olha, teoricamente você não pode tocar em mim, porque uma revista pessoal para esses fins, só um agente de Estado pode fazer. Nada que você encontrar aqui, se eu estiver carregando cocaína, nunca carreguei, nada tem um valor legal. O senhor quer que eu chame um policial federal? Porque ele ficou, olha, o que você está fazendo não poderia me tocar. Mas tudo bem, deixa assim, termina o serviço, porque eu não tenho nada a esconder e vou embora. Mas é uma fiscalização que ele não deveria estar fazendo. Ah, mas nós temos dificuldades, pessoal em aeroporto. Bom, nesse momento ele deveria chamar um policial federal, que teria todo o direito de proceder a uma busca pessoal. E mesmo a busca pessoal pelo Código de Processo Penal não é tão aleatória, não deveria ser, mas essa é outra discussão, não vou entrar aqui. Mas eu só estou falando porque essa fiscalização de aeroportos existe. Os conselhos profissionais, fiscalização de trânsito, emissão de poluentes, segurança veicular, e nós entramos naquele difícil, complicado e polêmico problema da delegação do poder de polícia. Pode ou não pode? Bom, essas são as razões que alguns doutrinadores... Eu quero dizer uma coisa muito clara para vocês. Eu sou funcionário público há 34 anos. Fui servidor do Tribunal de Justiça, bancário. Então, eu trabalho pelas minhas convicções. Nada do que eu tenho escrito eu trabalho. Não é nada além da estrita convicção. Então, tudo que eu defender aqui é minha convicção. Não fui, digamos assim, forçado a dizer nada e nem coagido a não dizer. Não, as razões. O poder de polícia é a essência da soberania do Estado. E a delegação traz para a discussão acerca da atividade estatal impessoal remunerada por taxas e o primado do lucro da iniciativa privada. Eu já coloquei dois. Eu coloquei o Popó e o Alexandre, como é que é? A brigar no ringue. O lucro versus o interesse público. Não vou demonizar o lucro, por isso que eu não estou dizendo, por isso que eu já disse, não estou dizendo que o lucro é demonizado, mas eu estou dizendo que o lucro nem sempre é compatível, não era nas Forças Armadas, não pode ser na Justiça. Como é que se remuneraria um juiz criminal? Bom, 5 sentenças condenatórias é R$300, 3 absolutórias é 200, mas eu vou condenar, porque aí eu ganho dinheiro. Ah, o senhor vai dar 200 sentenças e vamos lhe dar R$10 por sentença. Eu vou dar mais sentenças ruins. Não estou dizendo que o juiz dê sentença, só estou utilizando um exemplo de como o lucro é incompatível com muitas atividades de Estado. E eu tenho por princípio achar que, regra geral, entender que, regra geral, o poder de polícia é uma das atividades que nós não deveríamos abrir mão. Como delegatário, quem receber o poder de polícia, ele lucraria. Tá? Ele negando o ato, remunerando pela intolerância, ou aprovando sempre, remunerando pela tolerância absoluta. Qual é o limite, ou como nós vamos remunerar o delegatário? Eu não estou eu estou generalizando, eu não estou individualizando, mas eu estou dizendo o que eu acredito, a dificuldade de privatizar, eu estou usando uma palavra tecnicamente inadequada, de terceirizar e não publicizar o poder de polícia. O poder de polícia é íncito do Estado. O poder de polícia, para meu juízo, deriva daquilo que o Max Weber falou, o monopólio da força, do uso legítimo da força. E quando nós começamos a abrir isso, evidentemente que há estas possibilidades, nós começamos a perder o controle. Eu fiz uma brincadeira aqui no início com uma colega do Distrito Federal, diz, olha, nós estamos chegando ao ponto que talvez privatizemos as atividades do Ministério Público, porque nós também temos dificuldade de preencher quadros. Mais de 2/3 do último concurso são colegas que vieram de fora, e muitos retornam às suas terras, à Bahia, ao Espírito Santo, a Goiás. Então, não vai faltar um dia que daqui a 15 anos nós comecemos a contratar pessoas sob a supervisão de um promotor de justiça para fazer seu trabalho. Porque nós temos essa dificuldade. Eu espero não ver esse dia. Mas todo o enfraquecimento do poder de polícia e talvez de uma atividade de Estado pode levar a isso. Então, é possível admitir essa superação desse dogma em algumas situações. Mas
Mas, e esse é um dos pontos essenciais da minha manifestação, apenas depois que estudos independentes demonstrem que, de fato, superando esse dogma, com exemplos em alguns países, com exemplo em países que tenham semelhanças ao nosso modelo econômico, que essa delegação funciona economicamente e traz resultados de melhoria da qualidade do alimento entregue à população. Enquanto nós não tivermos... Obrigado. Enquanto nós não tivermos... Porque eu li bastante sobre isso. E como eu lhes disse, eu leio bastante... Obrigado. Eu leio bastante sobre esse tema há mais de 30 anos. E sempre que se exige, eu gostaria de ver esse exemplo. Eu pergunto, eu quero ver esse exemplo. Onde é que está? Auditar esse exemplo. Os senhores são auditores. Vamos auditar o exemplo. Vamos trazer um exemplo da Finlândia. Que eu e a minha esposa estivemos visitando a Finlândia. A Finlândia basicamente não consome gado, ela consome peixe. Porque 8, 9 meses por ano seria quase que insuportável. Eles consomem renas. Consomem rena. Então, temos um exemplo da Finlândia. É um outro modelo econômico, é um outro modelo. E são 5,6 milhões de pessoas. Nós temos um país de 220. Precisa reproduzir um modelo que diga próximo à nossa realidade. Não, e isso só estudos independentes, estudos sérios que digam, olha, esse sistema europeu funciona muito bem e é bastante parecido com o nosso modelo econômico e podemos adotar isso. Por que eu li sobre isso? Não, nós temos a União Europeia e isso, mas onde é que estão os estudos auditáveis? Só nesse momento eu vou pedir estudos auditáveis. Critérios para delimitação da delegação. Não deve ocorrer a utilização de coerção, força, não pode haver manifestações com amplo poder decisório, tampouco decisões estratégicas ou de cunho político. Deve haver proteção adequada dos direitos e garantias fundamentais. Deve existir uma disciplina prévia, amplamente conhecida, objetivamente compreensível, detalhada e exaustiva. E devem ser garantidas a objetividade e a impessoalidade. Se forem levados esses requisitos para a delegação de polícia, do poder de polícia a sério, vai ser muito difícil aceitar essa terceirização, que eu já é óbvio, eu não sou simpático. Nós temos uma posição do Supremo Tribunal Federal. A posição do Supremo Tribunal Federal às vezes não é entendida. É o tema 532. É constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública, indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público, privado, Estado e regime não concorrencial. Esse exemplo do tema 532 do Supremo diz respeito aos mineiros, sabem, da BH Trans, que é a empresa de trânsito de Belo Horizonte. Nós temos em Porto Alegre a IPTC, que é a empresa de transporte e circulação, empresa pública de transporte e circulação, é a mesma coisa. A discussão que foi levada ao Supremo era se uma empresa pública, ainda que controlada do Estado, poderia aplicar multas de trânsito. O Supremo disse, olha, contanto que seja concurso público, contanto que seja controlada, contanto que não haja, eu acho que chega a dizer assim, não hajam demissões injustificadas, porque de repente vai fazer multa, demite todo mundo, não. Tem que dar tranquilidade, tem que dar a mínima estabilidade para o servidor. Pode delegar. Isso foi uma compreensão do Supremo Tribunal Federal de que, sim, sob essa organização da IPTC, no caso de Porto Alegre, sob a organização da BH Trans, no caso de Belo Horizonte, poderia haver essa delegação. Mas essa delegação é restrita? Não, não é ampla, geral, não é irrestrita e não é assim. O Superior Tribunal de Justiça tinha até uma posição um pouco mais restritiva. Lembre-se daquilo que eu falei do ciclo de polícia. O Superior Tribunal de Justiça entendia que 2 partes do ciclo de polícia podiam ser delegadas. 2 partes do ciclo de polícia podiam ter delegado. O Supremo entendeu que isso poderia acontecer, mas nestas condições que ele mesmo fixou. Questionamentos inarredáveis sobre a fiscalização do poder de polícia. Pode ser lucrativa?
Quem remunera e como o faz? Os medidores de velocidade e o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Esse é um exemplo muito interessante. Há uns anos atrás, uma empresa aqui, sediada no interior do estado, uma cidade próxima a Santa Cruz, levava aos prefeitos a seguinte situação. Prefeito, eu instalo um controlador de velocidade na sua cidade, zero custo, zero. Você só tem que me contratar sem licitação. Eu vou lhe explicar por quê. Zero custo, zero problema. Eu coloco o controlador de velocidade, 70% ou 50% fica com a empresa, a título de manutenção de custo, e 50% das multas ficam direto para o município. Zero problema. Queimou o controlador, eu vou lá, arrumo. Tiro o controlador, eu vou lá e troco. O Tribunal de Contas do Estado, além de criticar a própria, digamos assim, dispensa de licitação ou inexigibilidade, conforme a justificativa que a empresa já entregava, ele criticou que a remuneração do poder de polícia de trânsito não podia ser feita exatamente nessas circunstâncias, porque se deixava de ter aquela mais essencial no caso do trânsito, que é justamente educar, ou pelo menos mostrar o que estava acontecendo. Porque a fiscalização de um pardal, como a gente chama, a fiscalização de um controlador estático de velocidade, ela por vezes é injusta. É profundamente injusta. É profundamente injusta. Pode uma pessoa estar levando o filho para o hospital, depois ele vai ter que fazer uma justificativa. É injusta essa fiscalização restrita. Obviamente, ela é universal, mas ela não pode ser remunerada pelo próprio aparelho. Então, a prefeitura os prefeitos, alguns ficavam felizes. Olha, está dando 200 mil por semana aquele controlador de velocidade, mas o trânsito melhorou? O trânsito melhorou? Isso está funcionando? Não, não funcionou. Quem é o responsável? Quem contrata? É por concurso? Quem contrata e quem destrata? Essas são as dificuldades. Quem contrata e quem demite. Quem é o responsável último? O responsável é quem contratou. Como se vai amarrar todas essas pontas com relação à fiscalização e à delegação? Alguns dos senhores já, evidentemente, eu não vou entrar nesse tema específico, que é o tema de vocês, mas evidentemente que todas essas dificuldades me foram evidentes, são evidentes para mim. Como que vai amarrar isso tudo e como vai deixar o fiscal, e eu repito, eu sou fiscal da lei, sou promotor de justiça, sou procurador de justiça, como vai deixar o fiscal tranquilo, trabalhando, se ele vai ser responsável por alguém que ele não contratou? Como é que vai funcionar isso? Bom, a importância do debate sobre o poder de polícia e a fiscalização dos alimentos. O dia 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. Ele tem isso porque o presidente Kennedy, John Kennedy, nos Estados Unidos, proferiu o famoso discurso. Talvez muitos já tenham visto ou lido. É maravilhoso de ler. Eu leio ele todo ano, para não esquecer. E para não esquecer que algumas das coisas não mudaram nada. Se vocês olharem o crédito, se vocês olharem a fiscalização dos alimentos, se vocês olharem, vocês vão pensar, 63 anos, e parece que a gente não saiu de alguns lugares. Essa é uma das partes que mais interessa. Ele está dizendo, o Food and Drug Protection, medicamentos e comida, eu acho que todo mundo sabe um pouco de inglês, não é um inglês inatingível. Ele diz lá pelas tantas, nessa parte que eu sinalizei, que 25%, não, ele fala, vamos pegar o segundo quadro ali, 1/5 de toda a carne, de todo o gado abatido, de toda a carne fracionada nos Estados Unidos, não é inspecionado, porque a inspeção na época só era restrita aos produtos entre os estados, então no próprio estado não era fiscalizado. 1962, volta para cima. Aí ele diz que ele está propondo, além de modificações legislativas, recomendando um aumento de 25% no staff de fiscalização. 1962. Ele estava propondo, olha, a agência de fiscalização está com pouco funcionário. 25% em 1962. Nós falamos, eventualmente, a mesma coisa durante... Quando a Beatriz me falou, eu digo, olha, Beatriz,
a gente fala às vezes as mesmas coisas, e eu trabalhei na corregedoria do Ministério Público, então eu ajudei a treinar colegas novos, porque todo dia tem que repetir algumas coisas. Assim como se limpa um jardim para se cuidar da formiga, todo dia tem que tirar isso, todo dia tem que lembrar as pessoas de que as coisas existiam e de que os problemas, alguns dos quais nós ainda continuamos a debater, já afetam o consumidor, porque ele está falando, ele chega a dizer que a dona de casa não sabia que cosméticos que estava comprando, leiam, vocês vão, parece que algumas coisas não mudaram, não sabia que corantes, eu acho que essa é a parte que está ali, ó, registro de pesticidas, ele criou uma nova divisão de fiscalização, é um discurso que inaugura, por isso que 15 de março é o dia do consumidor, e ele diz, ele aumenta no terceiro ali, a cobertura da fiscalização de abates, ele basicamente traça ou apresenta um quadro muito, muito, muito ruim. E o quadro melhora depois disso, mas ele melhora até o ponto em que, digamos assim, as pessoas que querem simplificar excessivamente e desmerecer o poder de polícia como uma atividade de Estado, voltam e se apresentam como simplificadores, demonizam a atividade do Estado, como se o Estado, como se os seus fiscais e como se os promotores de justiça fossem os problemas e não aquelas pessoas que têm que trabalhar pelo mais difícil, fossem. Nós, na verdade, muito mais próximos estamos da solução do que sermos o problema do país. As carreiras de Estado não são o problema, as carreiras de Estado são uma necessidade, por isso que são carreiras de Estado. O Ministério Público faz do Rio Grande do Sul. Nós não interferimos na órbita federal, por favor. Nós temos um trabalho na Força Tarefa de Segurança dos Alimentos há mais de 20 anos. Quem é do Rio Grande do Sul talvez já saiba, quem não é, vai ver. Esse trabalho, só em 2025, foram 38 cidades, há uns 15 dias atrás eu estava no interior do estado, 119 estabelecimentos, 63 toneladas de alimentos apreendidos, 22 autos de interdição, 155 autos de infrações, mandados judiciais deferidos. Essa aqui é uma notícia de 15, 20 dias atrás. Força Tarefa de Segurança dos Alimentos, é um município que está aí, 14 toneladas de bebidas. Não é a fiscalização de vocês, é chegar ali e olhar uma bebida que alguém colou um adesivo dizendo vinho, até o seu prefeito está aí, eles colocam vinho da Serra Gaúcha exatamente aonde? Então, porque a Serra Gaúcha é uma grife de vinhos, é vinho da Serra Gaúcha da onde? Aquela cachaçinha que alguém trouxe que ele sabe fazer, aquela cachaça incolor que pode ser qualquer coisa. Então se pede 14 toneladas, e a imundície do local, eu vou poupá-los de algumas outras fotografias, 14 toneladas de bebidas, e mais, do total foram mais de 24 toneladas, as outras fotografias Então, essa é uma tarefa que o Ministério Público faz e entende a dificuldade de vocês. Por que eu entendo essa dificuldade? Nessas tarefas, nessas forças-tarefas, nós nos trabalhamos, por isso que são forças-tarefas, a fiscalização estadual, agropecuária e sanitária. Eventualmente, a fiscalização municipal, as fiscalizações dos municípios. Os senhores não vão ganhar nada de mim, talvez um copo d'água, se tentarem adivinhar qual é o número do auto de infração que os fiscais municipais lavram. Isso em outubro. Qual é o número? 1. Invariavelmente, muito difícil não é o auto de infração 1. Uma servidora diz, doutor, ele vai abrir o bloco em outubro. Ele pega, e eu não estou criticando o fiscal do município. O fiscal do município, no município pequeno, ele diz para mim, doutor, eu vou mudar de cidade. Eu vou mudar de cidade, doutor. E ele tira aquele bloco que ele não sabe nem preencher, porque em 2 anos, se nós não formos lá, ele não preenche um único auto de infração. Um único auto de infração. Diz, doutor, eu vou mudar de cidade. Eu não tenho as suas garantias, doutor. Eu não sou promotor, eu não sou... O senhor está vindo hoje aqui com esse pessoal, com colete, é muito fácil para vocês. Mas e eu, como é que eu vou viver? Eu entendo a angústia deles. Eu entendo a angústia deles. E eu me solidarizo. E ir nesses locais é
em prestar um apoio político, mas também jurídico, porque nós depois fazemos termos de ajustamento, eventualmente denúncias penais, ações criminais, porque nós vimos em todo o Estado coisas inacreditáveis, coisas que vocês evidentemente veem. Mas esse é um cotidiano de um Estado que precisa de fiscalização. Eu conversava com a colega da Bahia, a Thelma, a nossa presidente é de lá. Há muitos lugares do interior da Bahia com população que a minha colega falou, não tem um abatedouro regularizado para 200 mil pessoas. Que carne que alimento que está sendo consumido? Ah, mas doutor, não tem problema. Um sujeito disse para mim, não foi eu acho que era até um vereador, eu sempre comi isso e nunca morri. Eu disse, mas só basta uma vez, né? Só precisa morrer uma vez. Ele disse exatamente assim, eu nunca morri. Só precisa morrer uma vez. Só precisa morrer uma vez. Quer dizer, o tipo de colocação que nos é feito, nos é jogado na cara, evidentemente, nós como promotores de justiça temos 3 garantias constitucionais. Uma delas é a inamovibilidade. Se o procurador-geral não gostar do meu trabalho, paciência, entrar na fila. Então nós temos sim garantias, elas são, mas não se enganem, nós sofremos pressões violentas. Então eu entendo o que é a fiscalização, entendo por que eu preciso ajudá-los a reforçar esse trabalho de defesa do consumidor, que precisa ser feito exatamente por pessoas credenciadas, capacitadas, que tenham a capacidade de dizer sim e de dizer não. De dizer sim e de dizer não. E que nada, além de técnica, defina essa decisão. Eu me aproximo muito das agências reguladoras, para reforçar também o papel das agências reguladoras, eu digo exatamente a mesma coisa. As agências reguladoras têm que ter independência e independência técnica para poder fazer um bom trabalho. E isso não se compatibiliza com a fragilização do poder de polícia. Soberania. Por que eu falei soberania no início? Por que o meu título era soberania? Soberania significa o direito do Estado à decisão última, tanto com referência às questões internas quanto externas. Então, quando se abre mão, vocês conhecem aquela frase atribuída ao pastor Martin Niemöller, né? Eventualmente disseram que era o Brecht, não, ele disse, o Martin Niemöller era um pastor protestante na Alemanha nazista. Ele disse, o primeiro dia vieram buscar os judeus, eu não sou judeu, não me importei. Depois vieram buscar os católicos, eu sou protestante, eu não me importei. No terceiro dia vieram me buscar. Então, o que o Martin Niemöller quer dizer com isso é preciso entender que todos nós trabalhamos e todos nós precisamos compreender o papel do outro e defender o outro. Defender o outro, porque defender o outro é defender aquelas pessoas que não sabem se defender. É isso que eu penso. Eu tenho 2 pessoas que eu preciso sempre pensar. Uma era eu quando trabalhava quando eu comecei como promotor de justiça 34 anos atrás. E eu penso, o que André aquele vai me cobrar de continuar defendendo ou não defendendo as pessoas mais simples. As pessoas mais simples. Eu sou um homem branco, é mais fácil para mim. As pessoas negras, uma mulher negra numa zona muito difícil de Porto Alegre, se alguém não fizer pela alimentação dela, ninguém vai fazer. Porque ela vai dizer para mim, doutor, é o que eu tenho. E para mim é muito confortável dizer, não, o poder de polícia, delegado, não. Eu penso que eu tenho que trabalhar para as pessoas que não podem se defender. E não podem se defender, só o Estado pode fazer por elas. Gostando ou não dessa minha ponto de vista. Isso é meu. A maturidade de um Estado democrático revela-se, entre outros aspectos, exatamente pela forma como estrutura e limita a sua atuação na esfera administrativa. E nós somos um país ainda pré-adolescente. Entramos na adolescência. E como pré-adolescentes ou adolescentes, nós somos imaturos como nação. Quem quer que viaje para outros países, sabe, um brasileiro que nos atendeu na Finlândia diz assim, seu André, aqui todo mundo sabe o que tem que fazer e ninguém espera que o outro não faça. É muito simples. Bom, mas a Finlândia tem 5,6 milhões, nós somos um país de 210 milhões que ainda não chegou
maturidade. Talvez quando formos todo mundo maduros, não precisa nem promotor de justiça, não precisa fiscal nenhum. O empresário vai saber, não, descarta essa carcaça que não tem problema. Não, não é assim. Nós ainda não chegamos e vamos demorar a chegar à maturidade. Então, nós precisamos fazer isso. Precisamos chegar nesse estágio e só se faz isso aceitando essa que é a mais, digamos assim, desconfortável das atividades do Estado, a fiscalização. Ninguém gosta de fiscalização. Ninguém gosta. Nós não gostamos de fiscalização de trânsito. Gostamos? Não, não gostamos. Não gostamos. Eu não gosto. Eu trabalhei 7 anos com promotor de crimes de trânsito de Porto Alegre. 7 anos. Os colegas chegavam com um copinho e diziam assim, Marquesan, se eu tomar eu posso dirigir? Diz, cara... Então, ninguém gosta de fiscalização de trânsito. Eu era, em determinado momento, na lei seca, eu era o fiscal dos colegas. Não, não sou fiscal. Pelo amor de Deus. Então, é da natureza das pessoas não gostar de fiscalização, mas é a maturidade de um país que respeita a fiscalização e a fiscalização pública. E a fiscalização efetivamente pública. Essa é uma frase do Barão de Itararé. Quem é de São Paulo sabe que existe uma cidade chamada Itararé. Era para ser a maior batalha da Revolução de 1930. E não aconteceu. Se juntou 10 mil pessoas, não aconteceu nada. E o Aparício Torelli, que era o Barão de Itararé, disse assim, uma batalha que não aconteceu, um barão de coisa nenhuma que sou eu. Ele se denominou Barão de Itararé. Ele era um humorista, satírico brilhante. E ele usa a palavra nós em 2 sentidos. O Brasil é feito por nós, só falta desatar os nós. E um desses nós que eu ainda vou continuar tentando desatar é exatamente essa incompreensão sobre o elemento nuclear, que para mim é o Estado, que o Max Weber já dizia que exatamente, eu acho, sinceramente, só por absoluta exceção se pode delegar o poder de polícia. E nós, no íntimo, todos nós sabemos isso. E não me seduzem, e não digo isso absolutamente por ser partidário de nada, não me seduzem nenhum outro argumento, e eu pesquisei e eu li diversas vezes, nenhum outro argumento a favor da delegação, dessa simplificação excessiva. Eu quero agradecer a vocês pela paciência, eu acho que eu não falei muito tempo, eu não sei se controlou meu tempo. Eu quero dizer que eu estou à disposição de vocês, se vocês tiverem a fazer alguma pergunta, e eu lamento se eu apressei, se eu atropelei, o texto é meu, o PowerPoint é meu, não é inteligência artificial, se tem erros, é culpa minha mesmo, mas muito obrigado pela paciência de vocês. Doutor André Marquesan, muito obrigada. O 7º CONAFA agradece orgulhosamente. O senhor trouxe aqui assuntos de imensa relevância, logo na abertura, né, do nosso congresso, então, muito obrigada. Encerramos, então, essa cerimônia, agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, e o Cicobi Executivo. Muito obrigada por estarem conosco. Lembramos da importância de os senhores se organizarem amanhã, cedo, para estarem aqui às 8h30, para iniciarmos pontualmente as atividades. O Grande Hotel da Londres inicia o serviço de café da manhã às 6h30, portanto, é só uma questão de se organizar, não é? Convidamos agora para o coquetel, servido no Salão Carmener, onde os senhores serão recebidos com muito carinho, muita hospitalidade. Desejamos um excelente CONAFA e uma ótima noite. Muito, muito obrigada.